Saímos da monarquia. O povo passou neste momento a exercer indiretamente, né, porque através de representantes passaram a exercer seus direitos. Quem era apto a exercer seus direitos políticos? Homens livres com idade de até 21 anos e que pagassem impostos. Era limitada ainda a algumas pessoas, mas já foi uma conquista assim enorme, porque antes era monarquia, era um governo absolutista, um governo com poder total, irrestrito, ilimitado. Agora os franceses passaram a eleger seus representantes. Sim, não eram todos que podiam votar, mas homens livres com 21 anos e que pagassem seus impostos podiam votar. Já foi uma conquista significativa que serviu de exemplo para as demais conquistas sociais em vários locais do mundo. Fora da Europa, na América, na Oceania, na África, na Ásia, enfim. Foi uma conquista abrangente, uma conquista de nível mundial. Outra coisa, senhores, acabou, de certa forma, com o poder amplo e geral da Igreja Católica. E passou agora, senhores, a dar direitos aos protestantes e judeus. Até então, senhores, os protestantes e judeus eram vistos como, com perdão da palavra, um lixo da sociedade. E agora eles passaram a ter garantidos alguns direitos. Qual direito é este? Um dos grandes e um dos mais importantes que eles lutaram durante muito tempo, em especial os judeus, que são assim, quem é cristão conhece desde a época lá do Velho Testamento. E neste período eles passaram a ter garantido a sua liberdade religiosa. Eles puderam professar sua fé, mesmo que não fosse a mesma da Igreja Católica. Eles puderam, a partir deste período, falar assim, olha, penso diferente, acredito em tal coisa, penso de tal forma. Então, assim, marcante. Também, senhores, passaram a poder assumir certos cargos, inclusive dentro do funcionarismo público. Existiam cargos, nessa época, que só poderiam ser exercidos por católicos, só quem professava a fé católica. Outras pessoas não tinham esse direito. Agora, esses direitos passaram a ser garantidos, inclusive dentro do funcionalismo público. Saiu da esfera privada e foi para a esfera pública, senhores. Senhores, durante determinado período a escravidão foi abolida. A França foi um dos países europeus um dos maiores colonizadores que a Europa teve. Exemplo disso que poucas pessoas sabem, exemplo atual agora, nós temos a Guiana Francesa, que é extensão territorial da França. Nós fazemos hoje, brasileiros, fazemos divisa com a França, com um país europeu. Então, senhores, isso pouca gente sabe. E por que é importante dizer isso? Porque era uma colônia francesa que foi integrada e passou a ser extensão territorial da França. E neste período, voltando agora ao período antigo da Revolução Francesa, a França ela aboliu a escravatura não só dentro do seu país, não só dentro do território francês, mas a escravização ela teve que parar em todas as suas colônias, porque o povo francês entendeu, passou a compreender que não poderia limitar direitos da pessoa simplesmente pela cor da sua pele. Passaram a entender que todos são iguais, que não há diferença entre nós. Então, assim, das conquistas sociais, a que eu julgo mais importante foi essa, porque o povo francês, neste momento, ele compreendeu que somos da espécie humana, somos todos iguais. Então eu julgo essa conquista social assim, mais importante da Revolução Francesa. Lógico que nós não podemos pesar conquistas. Todas têm a sua importância dentro do seu campo.
Isso é a minha opinião particular, pessoal. As mulheres, ainda que de forma limitada, passaram a ter certos direitos. Direito à propriedade e um dos mais importantes, direito de se divorciarem. Às vezes sofriam ali abusos, sofriam ali humilhações, tratamentos degradantes, tratamentos desumanos. Elas passaram ali, ainda que de forma limitada, passaram a poder ter o direito ali, passaram a terem o direito de divorciarem. Então, Declaração da Virgínia e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo, opinião particular minha, serem os dois movimentos sociais mais importantes, assim, de nome mais importante para, assim, o crescimento dos direitos humanos. Vamos agora para a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Lembrando, senhores, quando eu falar direitos do homem, estou abrangendo homem e mulher, porque é comum falar direitos do homem, mas a maneira mais correta, correta de se dizer é direito dos humanos, tá bem? Como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como forma de manifestar publicamente um repúdio aos crimes contra a humanidade cometidos pelas nações derrotadas durante a guerra, os membros da ONU aprovaram em 1948 um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos Humanos, este qual abarcava e promovia uma variada gama de direitos considerados fundamentais, incluindo aqueles presentes em famosas declarações históricas de direitos anteriores. Senhores, vou fazer uma correção aqui sobre o que está escrito. Fala pelas nações, olha aqui, como forma de manifestar publicamente um repúdio aos crimes contra a humanidade cometidos pelas nações derrotadas durante a guerra. Senhores, infelizmente não foram somente as nações derrotadas que cometeram absurdos contra os direitos humanos. Nós tivemos também nações vencedoras que, infelizmente, cometeram absurdos. Vou citar um exemplo da maior hoje, em termos de autoridade, maior nome do governo mundial, Estados Unidos das Américas. Senhores, uma forma de desrespeito assim enorme, que me dói o coração dizer isso. E vendo um documentário no meu curso de doutorado que o doutor Rabinovich passou em forma de desenho, senhores, aquilo fico todo arrupiado só de lembrar, me causa arrepios. Fico arrepiado só de lembrar. Os Estados Unidos, quando lançaram a bomba atômica no Japão, os Estados Unidos foi a nação vencedora. Quando eles lançaram a bomba atômica no Japão, foi tão planejado, eles queriam tanto mostrar o seu poder bélico, mostrar a sua imponência, a sua força militar, que só teve desculpa. No Japão ali, foi a desculpa o Japão estar do lado oposto. A guerra tinha acabado praticamente naquele momento. Não havia necessidade. E pior, tanto Hiroshima quanto Nagasaki eram cidades ali de grande atividades sociais, grande número de escolas, grande número de hospitais, de creche. E, senhores, o efeito demoníaco daquela bomba só não foi maior porque o vento colaborou, porque os Estados Unidos jogaram a bomba, e essa bomba ela é jogada, pelo menos na época, com uma espécie de paraquedas. Ele ia caindo aos poucos. E eles planejaram jogar ela no ponto central dessas cidades.
a destruição seria maior. Só que, graças ao bom Deus, o vento jogou a bomba um pouco para o lado e assim diminuiu um pouco dos efeitos. Mas me causa uma revolta jogar uma bomba em um país que era questão de, como é que eu posso dizer, formalidade, declarar rendição, porque já estava derrotado, e, para piorar, jogar bomba onde haviam pessoas enfermas, onde havia crianças, e de forma a aumentar o impacto. Então, assim, não foi somente as nações vencedoras que cometeram afrontas contra os direitos humanos, não. Não foram só as nações, aliás, perdedoras que cometeram essas afrontas, não. As vencedoras cometeram também. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi feita após esses eventos, né, marcados por 2 guerras. Ela foi feita de forma a dizer ao povo, olha, vamos resguardar de forma informativa, porque ela não é imposta, né, de forma afirmativa, ela diz assim, de forma informativa, aliás, ela diz o seguinte: vamos resguardar no mínimo tais direitos. Quer dizer, toda nação pode ter ampliado seus direitos, mas é aconselhável que ela garanta, no mínimo, alguns direitos. Direitos esses que estavam presentes em outras constituições de certos países, em convenções, enfim, em documentos de alguns países, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trouxe para o seu corpo. Então, assim, ela foi, hoje minha opinião particular, pessoal, ela hoje é o maior documento, ela é o símbolo dos direitos do homem, dos direitos da humanidade, melhor dizendo. Senhores, vamos falar agora da teoria do direito natural. Teoria do direito natural, senhores, ela diz o seguinte: em sua acepção mais comumente conhecida atualmente, o direito natural ou justnaturalismo pode ser definido como o conjunto mínimo de preceitos adotados de caráter universal, imutável, que surge da natureza humana. Senhores, melhor dizendo, você nasce com o seu direito. A teoria do direito natural diz o seguinte: você sabe, naturalmente, está implícito dentro do seu ser, seja por Deus, Jesus Cristo, se você é cristão, ou seja por uma força da natureza, conforme seja o seu credo, não sei. Mas o ser humano, ele nasce dentro de si, intrinsecamente, lá dentro do seu íntimo, conhecendo os seus direitos. Isto é a ideia do jus natural. O que são os direitos humanos? São a categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Você é humano e isso basta. Você já tem garantido os seus direitos humanos. Não importa se você é hétero, se você é homo, se você é negro, se você é branco, se você é judeu, se você é católico, se você é protestante, se você é índio, se você é europeu, não importa. É humano, você está resguardado, tem que ter resguardado seus direitos humanos. Os direitos humanos não foram criados por alguém. O que é isso, senhores? Os direitos humanos não é possível falar tal pessoa, tal movimento, tal coisa criou os direitos humanos. Eles não foram criados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela simplesmente coloca ali de forma formalmente alguns direitos. Mas não foi aquelas nações que criaram esses direitos. Não foi aqueles países ou aquele povo que criou. Ele é natural do ser humano, conforme o justnaturalismo. Conforme já dito, os direitos humanos são universais. Ele abrange todos. Basta pertencer à classe humana. E ele não é uma pessoa. Ele é algo irradiante, algo universal. Os direitos humanos não é a ONG,
não é a ONU, os direitos humanos não é o Brasil, os direitos humanos não é os Estados Unidos, não é a França. Os direitos humanos, ele é universal, ele não é uma pessoa. Como surgiram os direitos humanos? Os direitos humanos, conforme já dito, nasce internamente em cada ser humano e ele foi sendo aumentado, foi sendo modernizado com o tempo. Ele foi, através das conquistas sociais, ele foi aumentando. Ok, senhores? Então não é uma forma simples de dizer como eles surgiram. Ele é uma conquista histórica. Senhores, temos as normas internacionais de direitos humanos, vários documentos, tratados que são feitos pelas nações que compõem a ONU. Esses documentos visam, no mínimo, resguardar alguns direitos. Lógico que sempre respeitar a soberania dos países, conforme dito anteriormente. Como que uma pessoa segue os direitos humanos? Como que ela segue este tratado, essa convenção, este documento? Participa lá da ONU, dá o seu aval e depois, através dos seus órgãos, variando de cada país, ele ratifica, tá bem? Direitos humanos no Brasil. Conforme dito, senhores, os direitos humanos no Brasil passou por um longo período de evolução histórica, desde as constituições até o que vivemos hoje. Infelizmente, ainda hoje presenciamos, aliás, alguns abusos em relação aos direitos humanos. Seja o mendigo sendo assassinado, sendo morto por uma pessoa de classe social mais elevada, simplesmente porque não gostou dele, seja através de políticos que nos roubam, que nos colocam aí à beira da morte, seja através do judiciário, que infelizmente em alguns momentos toma algumas atitudes desumanas, por exemplo, com venda de sentença, seja com um advogado que não exerce com qualidade, com zelo, com técnica adequada. Então, assim, os direitos humanos no Brasil são consagrados em nossa Constituição de forma ampla e geral, mas infelizmente ainda hoje vivemos diversos abusos a esses direitos. Da mesma forma, senhores, temos no mundo uma crescente violação dos direitos humanos, sejam pelas guerras ocorrendo ali, por exemplo, aqueles confrontos na Palestina, sejam através de guerras internas dentro do próprio Brasil, PCC, Comando Vermelho, não sei mais o que, seja através dentro da própria polícia, com abusos de autoridade, enfim, senhores, temos hoje noção de que são direitos humanos, temos que lutar para eles, temos que coibir a ofensa a esses direitos humanos, mas temos muito que aprender ainda, temos muito o que fazer para ampliar, para de fato garantir esses direitos a todos. Senhores, no fim dos slides foi um pouco mais rápido devido ao pouco tempo, mas espero ter colaborado com o ensinamento, com a educação dos senhores. Meu nome, conforme dito, é Luiz Eduardo. Segue aqui meu e-mail, caso tenha algumas dúvidas, eduardo.ilhéus@gmail.com, e também tem meu Instagram aí, se tiver alguma dúvida pode me chamar no direct, @luizeduardogomes1. Foi um prazer estar aqui com os senhores, tenham uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Satisfação em estar com os senhores. Abraço.